Fala galera, beleza? Estamos fazendo aqui mais um vídeo do canal. Bom, meu nome é Rafael, sou técnico, sou engenheiro de segurança. E aí a minha pergunta, você gostaria de estar fazendo esses relatórios aqui de Power BI? Né? Você já pensou em apresentar os seus relatórios dessa forma, né? E aí, ou se você já pensou, você tá aí, tá, já pensei, mas o que que eu devo fazer para, né? Quais são os recursos que eu preciso ter? Qual que é a estrutura que eu preciso ter aqui na minha empresa para criar relatórios assim, ó? Como vocês estão vendo aqui, todos esses relatórios são voltados para a área de segurança do trabalho e todos eles são feitos em Power BI, né? Tem alguns que você nem acredita, exemplo esse aqui, ó, que a gente fez referente à área de segurança do trabalho, né? Foi desenvolvido em Power BI e aqui a gente pode ver, ó, os relatórios são todos dinâmicos. Ou você já viu, já sabe, já conhece o Power BI, viu que o cara lá do financeiro, da produção, usa o Power BI para apresentar os relatórios, para apresentar aqui os indicadores da área e você está se perguntando aí, fala, tá bom, né? Quero apresentar um relatório em Power BI referente à segurança do trabalho, o que que eu preciso ter, qual que é a estrutura que eu preciso ter, né? Então, se a gente for pensar, a gente quer construir o relatório, né? O que que eu preciso ter para construir o relatório? Além de saber mexer no Power BI, né? Mas qual que é a estrutura que eu preciso ter para quando eu comecei a trabalhar com Power BI, eu quero começar a aprender a fazer relatório no Power BI, o que que eu preciso ter? Primeira coisa que você vai precisar ter é base de dados, né? Você vai ter que criar a base de dados. Como que a gente cria essa base de dados, né? A gente pode trazer a base de dados por checklist que a gente cria, né? Que é um fluxozinho bem simples do que eu fiz. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, qual que é o fluxo, né? A gente precisa disso daqui, ó. Então, a gente precisa criar o relatório. O que que eu preciso para criar o relatório? A gente precisa de base de dados, né? Como que a gente vai acessar essa base de dados? É um Excel, é um CSV, é um banco de dados SQL, é uma API ou é direto de um sistema? A gente pode fazer tudo isso pelo Power BI, né? A gente pode ter uma planilha lá e puxar ele. Então, o que que a gente precisa ter, né? Como que a gente vai gerar essas bases de dados? Então, base de dados, dependendo do tamanho da sua empresa, da estrutura, do quanto ela investe na estrutura ali de segurança, ela vai ter um sistema para gerenciar pessoas, vai ter um sistema para fazer investigação, para controlar incidentes, vai ter um sistema para fazer checklists, né? Vai ter mais ou menos isso, né? Tô supondo que ela tenha, tô supondo que os checklists, que as inspeções que você faz em campo, elas são digital, né? Não é num papel. Então, se é num papel, o primeiro passo, você precisa começar a fazer checklist digitalizado no celular. Ah, Rafael, mas a empresa não investe, o que que eu preciso fazer? Cara, super fácil. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando como que você pode criar um checklist aí digital pelo Google Forms ou pelo Microsoft Forms. Você consegue criar um checklist aí para você estar aplicando as suas inspeções aí de forma digital e com isso criar dados. Supondo que você não fez isso, pelo menos até agora, o que que você deveria fazer? Se pegar lá todos os seus arquivos que você tem de checklist, né? O calhamaço de papel que você tem lá e planilhando tudo aquilo. Então, coluninha lá, inspeção, data, setor, tudo que você preenche no seu relatório no papel, você precisaria colocar isso numa planilha no Excel, né? Você teria que planilhar tudo isso e você vai demorar muito tempo para fazer isso, né? Supondo que você vai colocar um estagiário, um jovem aprendiz, alguma coisa do tipo, né? Porque a sua hora é muito cara para a empresa. Então, na teoria, você gastaria esse tempo aí para fazer. Rafael, hoje a gente já faz de forma digital, a gente usa o Forms. Hoje a gente tem um próprio sistema aqui que cria checklist, que a gente consegue criar checklists para a gente tá fazendo, né? E aqui as principais bases de dados que a gente pode usar, né? As fontes de base de dados que a gente vai usar para fazer relatórios relacionados à segurança do trabalho, elas estão aqui. Então, checklist, e aí checklist pode ser de vários tipos, né? Quanto mais melhor. Então, pensa, nós da segurança do trabalho, a gente precisa de dados. Então, supondo que a gente vai fazer uma análise de acidentes ou de incidentes, a gente precisa de dados. Para ter dados de incidentes, os incidentes precisam acontecer. Então, na teoria, você não quer que os incidentes aconteçam, né? Mas você quer avaliar os dados da segurança do trabalho.
E, e aí o principal fonte dos dados seriam checklists. Então, ele pode ser a inspeção que você faz, observação, lista de verificação, checklist de veículos, diversas coisas. Campanha, pode fazer diversos checklists que isso vai gerar dados para você. Então, checklists, EPI, entrega de EPI, você vai fazer um relatório referente à EPI, como que tá a entrega, como que tá o gerenciamento do EPI, às vezes é só um almoxerifado que entrega e ninguém cuida, ninguém gerencia, ninguém sabe, você não sabe como que tá sendo a entrega dos seus EPIs, se tá sendo entregue, se não tá sendo entregue, como que você gerencia isso. Então, controle de incidentes, controle de absenteísmo. Lembrando que nem todas essas bases de dados vai ser você que vai gerar, né? O controle de absenteísmo geralmente fica com RH. Controle de produção, você também não vai gerar. Mas por que você precisa do controle de produção para fazer um relatório de segurança? Às vezes você quer fazer uma relação de quanto está produzindo para quantos acidentes. Estou dando um exemplo, né? Ou o consumo de EPI está sendo alto, mas está produzindo pouco, está produzindo muito aquele setor, aí faz sentido ou não faz sentido. Depende da análise que você vai fazer. Controle de horas extras, até mesmo para acidentes. Lembrando que, pelo menos na minha experiência, pessoal, tenho aí um pouco mais de 14 anos na experiência da segurança, com experiência em segurança do trabalho. Já trabalhei como técnico, trabalhei como engenheiro, como coordenador, e a grande maioria ou diversos acidentes acontece com um dos fatores, lembrando que incidente acontece com diversos fatores. Alguns dos fatores relacionados à segurança é excesso de hora extra. Então faz sentido você ter acesso aí ó, à base de dados de controle de hora extra para você fazer esse gerenciamento aí e fazer essas investigações. Então, controle de manutenção, controle de ASO, controle do PCMSO, mas, porra, velho, o PCMSO é o médico que controla e tal. Enfim, se a gente for pegar uma análise do SESMIT, né, de como que é estruturado o SESMIT, o técnico de segurança é o único que vai estar em todas as empresas que precisa ter SESMIT. Né? E a grande maioria dos SESMIT são compostos por apenas um técnico de segurança. Então pensei que é, 80% de todo o SESMIT que é montado nas empresas tem só um técnico de segurança. Então, é o técnico de segurança que vai fazer isso. Ou, não tem o médico é de uma clínica. E é o engenheiro ou é o técnico de segurança que vai fazer isso. Então, se você é engenheiro, se você é técnico, você vai precisar ter esse controle. E controle de pessoas também, né? A planilha do RH para saber quanto tempo a pessoa está na empresa, quanto tempo na função. Basicamente isso aí vai vir do RH. Né? Nem toda essa base de dados é você que controla. Então, a gente tem esses controles lá que é feito por cada área, algumas são da segurança, outras não. E aí a gente vai para os dados, né? Como que esses dados vêm para o Power BI? Então, esses dados vão vir para o Power BI por um Excel, um CSV, um banco de dados, API, e por algum sistema de alguma forma, né? Então, beleza, Rafael. Então, eu não tinha, eu já tinha lá as minhas fontes geradoras de base de dados, que são essas aqui que eu listei. Eu já sei que esses dados vai vir em Excel, CSV, SQL, API, de alguma forma vai vir, e eu vou começar a criar meu relatório. Então, beleza. Esse é o passo mínimo aí, né? Comecei a gerar dados, os dados geram um tipo de arquivo, esse tipo de arquivo eu passo para o Power BI para poder gerar os dados. Então, beleza, eu comecei a gerar e qual que é aí uma outra percepção que você vai ter. Então, primeira percepção, gerar dados. Gero dados, arquivo, começo a criar meus relatórios, tive a primeira percepção. O que é? Os dados que eu estava gerando, eles não estavam muito certos. Então, você vai lá e começa a ajeitar os dados. E aí eu vou dar um exemplo aqui de como que esses dados podem não estar muito certo. Geralmente, quando a gente cria checklist, se a gente não cria já com essa percepção, a gente vai errar em alguns fatores. Que exemplo? Deixar campos abertos. Então, talvez se você tem uma equipe grande, são diversas pessoas que preenchem esse checklist, exemplo, o checklist de veículos, né? Que cada condutor de veículo vai preencher o seu checklist. Então, lembrando que são várias pessoas. Cada pessoa, se você deixar um campo aberto para ele escrever, exemplo, eu vou deixar o campo de área aberto. Então, cada pessoa vai escrever de alguma forma. Essa é a área de manutenção. Ela vai escrever manutenção sem cedilha.
sem o tilde, o O, vai escrever com letra minúscula, outro com letra maiúscula, e cada pessoa vai escrever de alguma forma. Ela quer preencher ali o relatório, ela precisa preencher o relatório, e cada pessoa vai preencher esse relatório. Quando você puxa isso para o Power BI, que você vai começar a criar os relatórios, você vai ver diversas manutenções escritas de diversas formas. E o que você deveria fazer? Tratar esse dado. Né? O que seria? Escrever todos a coluna ali de manutenção, supondo que você tem 100 checklists lá. 30 são só da manutenção, 30 é da parte de produção, 30, sei lá, é da parte de qualidade. E 10 é da segurança do trabalho. Você vai ter que editar ali um a um ou fazer um tratamento bem minucioso um a um. Você vai perder muito tempo tratando o dado. Aí você vai falar, putz, estou perdendo muito tempo aqui, tem que mudar isso aqui. Aí o que você vai fazer? Vai lá na sua base de dados. Então você está aqui no seu relatório, você vai ter que voltar aqui no seu sistema, no papel, no forms que você fez e vai ter que colocar aquele dado fixo. Então você vai colocar lá uma caixinha suspensa no item de área. Quando você for colocar a área lá, você não vai colocar um campo de texto aberto. Você vai colocar um Dropbox ali que já vai ter as opções já prontas. Então vai estar lá manutenção. Então todo mundo que for preencher o relatório, você vai ali abrir o Dropbox e vai colocar lá manutenção. Então todos os próximos checklists já vai vir com aquilo ali, né? Então essa é uma das percepções que você vai ter. Então teve essa percepção. Aí mudou lá o relatório, gerou as bases de dados, e aí você volta aqui pro relatório. Tá mexendo no relatório, e isso você vai fazer várias vezes. Então, você vai começar a identificar, vai trabalhar com dados, e vai começar a identificar problema lá na onde que os dados são gerados. Né? Alguns são gerados numa planilha, num sistema, ou num checklist. Né? E aí você vai gerando dessa forma. E aí você vai tendo essa percepção que você não pode perder tempo ficar tratando esses dados. Beleza. Depois você teve essa percepção, aí você vai ter uma outra percepção. Putz, já consegui arrumar aqui como que é feito o lançamento desses dados. E aí você vai treinar lá a equipe que tá gerando os dados. Fala, olha, o dado que você tá colocando tá errado, tá assim, tá assado. Aí você vai cair em outra percepção, que tenho poucos dados. E aí você entra na demanda, né? Você precisa aumentar a demanda desses dados, principalmente quando eles são de checklists, para você ter a percepção certa. Para quê? Será que faz sentido isso que eu estou perguntando? Aí você criou o checklist, ou existe lá os checklists de segurança lá, de percepções, de análise de risco, diversas bases de dados que tá sendo geradas. E aí você fala, tá tendo pouco dado e eu não consigo ter uma percepção. Então você tem que aumentar a sua demanda, os seus dados, né? Para você ter os indicadores. Aí você vai começar a fazer um cálculo, né? Uma outra percepção. Você vai começar a fazer cálculo de, tá, com a equipe que eu tenho, o quanto de dado eu posso gerar. Supondo aí que pegar um exemplo de um checklist de segurança do trabalho. Na minha equipe sou eu técnico, eu sou o líder aqui, o coordenador dos técnicos, que vou para campo também, e tenho mais 2 técnicos ou mais 3 técnicos espalhados. Qual que é a demanda que esses técnicos têm para estar em campo e fazendo um checklist? Então, esse cara ele tem que visitar por dia 3 obras. E em cada obra ele precisa fazer 1 ou 2 checklists. Vai fazer um checklist de máquinas, outro checklist geral, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí, então você já começa a mensurar o quanto que é possível fazer inspeções, fazer checklists de acordo com a equipe que você tem. Aí você pode chegar numa conclusão, que é uma outra percepção. O tanto de observações que eu preciso ter, a equipe que eu tenho, ela suporta? Talvez sim, talvez não, depende da sua estratégia. Essa percepção eu teria que aumentar. Então vamos colocar os encarregados, supervisores, engenheiro para fazer essas análises também, né? É um ponto. Então a gente precisa aumentar mais pessoas. Aí lembrando que depois que você fazer tudo isso, aí você já vai começar a fazer um comparativo de percepções, né?
a percepção de risco, ela está muito inerente à experiência das pessoas e às convicções das pessoas. Então, cada pessoa, se a gente for pensar que até profissionais da área da saúde e segurança, cada pessoa tem uma percepção diferente frente a uma atividade, frente aos riscos, ali na hora do dia a dia. Sempre quando você colocar ela para avaliar alguma coisa, cada pessoa vai ter uma percepção diferente por conta das experiências delas, né? Às vezes, se você pegar um recém-formado em segurança do trabalho, ele vai ter uma percepção de segurança, e você pega um cara que já está há muito tempo na segurança do trabalho, ele vai ter uma outra percepção. Então, você vai começar a ver que cada pessoa, cada função, cada nível hierárquico vai ter uma percepção diferente referente às observações que ele precisa fazer ali. E aí você vai ter essa análise de que, putz, eu preciso que as pessoas tenham uma percepção de risco parecida, ou num nível X para poder fazer inspeções, né? Não que ela não vai fazer inspeções antes, mas você tem que treinar essas pessoas, trazer essas pessoas que não têm tanta percepção de risco, fazer inspeções com pessoas que têm mais percepções de risco, para o nível da percepção de risco das pessoas que estão fazendo inspeções aumentarem. E com isso você ter uma visão mais real, mais voltado para a segurança dali da área de serviço que você está inspecionando. E aí você consegue ver, meus indicadores estão bons. Vou dar um exemplo aqui. Meus indicadores estão bons, estão maravilhoso. Por quê? Mas as inspeções que a equipe da segurança faz só dá ruim os indicadores. Agora, se a gente separa quem não é da segurança, os indicadores estão maravilhosos, né? E aí você começa a ver essa questão da percepção. Então, o cara da segurança ele vai com um critério muito alto, e o cara que não é da segurança vai com um critério lá embaixo. Então, sempre vai ter essa disparidade. E aí entra a percepção, e aqui que eu estou passando para vocês. Isso você vai encontrar. Então, você precisa começar a treinar as outras pessoas a fazer exercícios de percepção de risco para essas pessoas que vão fazer as inspeções de campo, para que a percepção delas esteja mais parecida com um profissional da área da segurança. Por mais que a decisão ali de tomar ação não seja dela, seja de outra pessoa, mas ela tem que ter a percepção ali dos riscos, que aquilo ali é um risco, que aquilo ali não é qualquer coisa que ela pode deixar passar. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para a nossa estrutura básica que a gente tem que ter. Então, vi lá o relatório, ou conheci o Power BI, já sei que eu quero fazer esses relatórios tops aí, super dinâmicos, que clica aqui, clica ali, tá? Além de saber mexer aqui na plataforma. Se você quiser, tem alguns vídeos que a gente ensina aqui como criar alguns relatórios simples aqui de Power BI voltado para a área da segurança. Então, o que eu preciso ter? Eu tenho que ter uma fonte geradora de base de dados, que vai ser os nossos sistemas, os controles ali no Excel, vai ter os checklists digitalizados, isso vai gerar arquivos. Dos arquivos a gente vai puxar para o Power BI, e depois a gente vai começar a ter essas análises. A primeira percepção que você vai ter quando você começar a fazer é que os dados não estão muito bons. Você precisa melhorar ali a coleta dos dados. Depois dessa percepção, você vai ter uma outra que eu preciso aumentar o volume de dados que eu tenho. Quem são as pessoas que vão fazer criar esses dados, né? Que vão fazer o checklist, que vão preencher as planilhas, que vão subir os dados em algum lugar. E aí depois você vai começar a ter uma outra percepção que a análise de risco das pessoas, elas têm uma disparidade muito grande de acordo com a percepção de risco de cada pessoa. E aí você vai ter essa conclusão que você precisa treinar as pessoas para ter uma percepção de risco parecida ali com o que você gostaria. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje a gente não vai fazer nada aqui referente a Power BI, mas é mais ou menos uns pontos que você precisa saber quando você for criar seus relatórios, que você precisa gerar dados, depois você vai melhorar esses dados, depois você vai gerar demanda, depois que você gerar demanda, você vai começar a balancear a percepção de risco das pessoas quando estiver fazendo as verificações, beleza? Então é isso, estou já adiantando um problema, né? Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, clica aqui no gostei aqui, dá um joinha, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. É um canal que a gente está crescendo, e a ideia da gente fazer aqui é só coisas voltadas para a área de tecnologia referente à segurança do trabalho, principalmente aí análise de dados,
com Power BI. Então, se você gostou, clica, comenta aí o comentário, dá bastante engajamento pra gente. Então, é importante que você comenta qualquer coisa aí. Aqui a gente faz relatório em papel, faz relatório faz inspeções já em sistema. Qual que é o sistema que você usa para fazer checklist? Coloca aqui pra gente saber. E compartilha aí mesmo, né, pessoal? Então é isso. Forte abraço, até mais, valeu!